tudo na paz? Que bom mais uma vez nos encontrarmos aqui no canal Chanel Pensador. Nosso intuito sempre é trazer assuntos que estejam entre capa a capa da Bíblia Sagrada. Nós temos por lema aqui no canal: pensai nas coisas do alto. E o tema que nós vamos tratar agora é Homem Solar, o super-herói bíblico. Queridos, o que podemos aprender da vida e feitos do juiz bíblico chamado Sansão? Foi um escolhido juiz, um super-herói, um que sacrificou sua vida ou se suicidou? Porque, cortando seus cabelos, Dalila tirou toda a força de Sansão. O livro de Juízes no Antigo Testamento da Bíblia fala sobre esse assunto. No 13º capítulo narra toda a história do homem mais forte da Bíblia Sagrada. Toda essa história aconteceu porque novamente o povo de Israel voltou as costas para Deus. Deus envia um anjo e anuncia o nascimento daquele que estaria debaixo do voto nazireu. O que é o voto nazireu? Então, Sansão, homem solar, nosso herói bíblico, é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, não faz parte do nosso canal, se inscreva, esteja conosco aqui participando desses estudos bíblicos. Ainda te peço que acione o sininho para você estar sempre aí recebendo novidades do canal. E muito importante também é você deixar aí o seu joinha. Isso auxilia, ajuda por demais o andamento do canal. E compartilhe, porque é um tanto que difícil estar compartilhando de 5 em 5 vídeos. Você compartilhando vai auxiliar bastante a divulgação desses estudos para outras pessoas, grupos, irmãos da igreja, pessoas que ainda não conhecem esses textos bíblicos. Então está aí, participe deste canal, para a glória de Deus. Pois bem, queridos, a etimologia do nome Sansão, que é o nosso herói, nosso personagem da reflexão desse vídeo, Sansão, ele tem dentro da sua raiz, no seu nome original, nessa etimologia do nome, homem solar. O nome Sansão significa homem solar ou homem do sol. É difícil saber o significado desse nome 100%. No original hebraico Tsason, mas não nos traz uma tradução assim 100% certeira. É possível que esse nome tenha sido derivado de um hebraico Shemesh, que significa o sol. Se for esse o caso, então Sansão significa algo assim como pessoa solar, ou parecido com o sol, ou até mesmo o título que nós colocamos nesse vídeo, Homem Solar. Existe também a possibilidade do seu nome ter sido derivado de um hebraico Shama, que significa destruir. Isso seria uma possibilidade, da raiz do seu nome. Mas se fosse esse o caso, se essa sugestão aí fosse correta, então Sansão poderia significar o destruidor. Só, queridos, que sabemos que esse é um dos títulos do diabo que veio para destruir. Então não caberia esse título para um juiz, comissionado por Deus. Então, essa colocação aí não é muito que se encaixe, com a raiz do nome Sansão. O que sabemos é que esse nome Sansão foi lhe dado pelos seus pais, talvez fazendo referência antecipada sobre a sua força, sobre a energia miraculosa, concedida por Deus para ele. Conforme está registrado no livro de Juízes, no capítulo 5º, versículo 31, também lá no Salmo 19, versículo 5º, e também está registrado sobre a força e a energia de Sansão com o seu nome, também lá no Salmos capítulo 84, versículo 11. Sansão era um homem nazareno,
dotado de extraordinária força, um homem mais forte, o qual a Bíblia Sagrada registra. Um dos juízes bíblicos cuja história estava escrita no livro dos Juízes, nos capítulos 13 ao 16. Né? É também registrado esses feitos de Sansão no Novo Testamento, onde ele é colocado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, precisamente o versículo 32, que fala sobre ele. Então, queridos, conta-se que Deus terá chamado Sansão, né? Eu teria chamado Sansão para libertar o povo de Israel daquela época que vivia dominado pelos filisteus, né? Numa opressão muito forte que existia naquela época. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel, né? Antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas na Bíblia Sagrada, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito Santo de Deus, demonstrando então uma força sobre-humana. Então é um dos personagens mais falados, mais divulgados, mais conhecidos, mais assistido, mais lido da Bíblia Sagrada. A história de Sansão é uma das mais populares da Bíblia, sobretudo pela sua força que era sobrenatural. Quanto ao seu nascimento, né? Sansão nasceu durante um tempo tenso da história de Israel, como eu havia dito, quando a nação estava em guerra contra os seus temíveis inimigos, os filisteus. Os pais de Sansão estavam tendo dificuldade em engravidar. Foi aí que lhes apareceu um anjo anunciando a eles que haveriam de ter um bebê, mas que também esse rapazinho cresceria para ser o libertador de Israel. Então o anjo anuncia, né, aos seus pais, né, aos futuros pais dele, que ele haveria de nascer e esse rapazinho seria o libertador de Israel. Assim como o anjo predisse, Sansão nasceu, os seus pais maravilhados criaram, né, exatamente como havia sido instruídos, né, pelo anjo. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus cerca de 40 anos. Manoá, que é o futuro pai de Sansão, não tinha outros filhos porque a sua esposa era estéril. A Bíblia não registra o nome de sua esposa, mas conta que ela que recebeu a visita do anjo. O anjo apareceu a ela e lhe disse que ela teria um filho e que esse filho deveria estar embaixo do voto nazireu. Que voto seria esse? As características do voto seria que ele não poderia beber bebida forte, não poderia comer das comidas proibidas para os israelitas, porque o filho que ele conceberia seria um nazireu de Deus desde o ventre. Somente poderiam servir a Deus os descendentes de Levi. Mas Deus abriu uma oportunidade aí para as pessoas de qualquer tribo de Israel se santificar. Isso é, ficarem separadas somente para Deus, desde que fizesse esse voto aí, um voto chamado Nazireu. Compreende então como surgiu o voto nazireu? Ele veio da parte de Deus como um símbolo, um sinal para separar aqueles que queriam, né, ou se decidiram adorar, temer a Deus. Uma espécie aí de um batismo no qual iria identificar aqueles que viviam para o mundo ou aqueles que viviam temente a Deus. Certo? Aí, em que consistia esse voto? Qualquer pessoa de qualquer tribo de Israel fazendo o voto de não beber vinho ou bebida forte, não comer uvas frescas ou secas, não cortar o cabelo, daí veio o voto, né, na questão de não cortar o cabelo, e também não se aproximar de cadáveres. Ao cumprir os dias do seu nazireado, aí a pessoa raspava a cabeça e oferecia os seus cabelos em holocausto, né, junto com essas ofertas para Deus.
Então, foi aí que entrou Sansão e passou a estar debaixo desse voto aí, certo? Então, mais direto, quem foi Sansão? Sansão foi um israelita da tribo de Dan, que desde antes do seu nascimento ele já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu. Isso está registrado em Juízes no capítulo 13, versículos de 3 a 7. Ele nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou aí cerca de 40 anos, como está registrado no capítulo 13, primeiro versículo de Juízes. É possível, queridos, que o início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo ali, à cidade de Afeca. Isso por volta de 1070 a.C. Afeca também foi o lugar onde os israelitas perderam a Arca da Aliança, Ali a arca caiu na mão dos filisteus, fato que foi registrado em 1 Samuel, capítulo 4, e também o capítulo 29, no primeiro versículo, que foi naquele lugar onde a arca havia sido perdida. Alguns peritos propõem identificá-la, Kirbet el-Hadad, a cerca de 6 quilômetros ao sudoeste de Hebrom, Acham que estão aí, que a arca se encontra perdida nessa localidade. É mais para ser uma cidade cananeia, Essa cidade de Kirbet el-Hadad, uma cidade próxima ali a Jezreel, no território de Assé. Hoje, essa localidade aí, ela se encontra no nordeste de Beirute, na Transjordânia. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiaram a cidade e milhares de israelitas perderam a vida. Isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo 4, versículos aí a seguir. O povo de Israel ficou tão desmoralizado, se submeteu ao jugo filisteu de tal forma que em nenhum momento eles procuraram arrependimento. Tão envergonhados ficaram. Nem mesmo a Bíblia registra que eles oraram pedindo ao Senhor livramento. Isso por 20 longos anos no ministério de Sansão. Agora, imagine aí você como estava a situação do povo de Israel naquela época. Porém, Sansão cresceu recebendo treinamento espiritual adequado para estar sempre na proteção do povo de Israel. Aí, já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana. Fatos que a Bíblia registra que nenhum ser humano normal poderia realizar. Aí começa o ministério atuante de Sansão, um juiz escolhido por Deus. Apesar disso, ele ainda falhava em guardar os votos do nazireado e honrar a Deus em todas as ocasiões com seu testemunho. A Bíblia relata em Juízes no capítulo 14, versículo 8, que ele ignorou a proibição do seu voto e se aproximou de um cadáver. Logo em seguida, no versículo 10, a Bíblia registra que ele tomou vinho quando dava um banquete e ele ainda praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze, E também lá na frente com Dalila. Sansão, odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo, numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. Queridos, a Bíblia diz que era o Espírito do Senhor, que incitava Sansão contra os filisteus. Como nós podemos testificar isso lendo Juízes capítulo 13, versículos 25 e também o capítulo 14, versículo 4, que mostra isso daí. Olha o que diz nesse texto.
E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. Olha aí, o Espírito Santo movendo, né, o Sansão, o juiz, contra o inimigo. Agora, quanto aos feitos de Sansão, o que podemos relatar? Ele, dotado do Espírito Santo, usado, como a gente viu aí, movido pelo Espírito Santo, ele demonstrava aquela força sobrenatural. Assim, ele realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme nós vamos relatar a seguir. O primeiro feito de Sansão, nós podemos registrar que é quando ele mata um leão e se casa, né? O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia da cidade de Tina, né? A qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, ele tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia contra o povo, né, dela, que era os filisteus na época. Foi um evento envolvendo esse casamento que ele matou o leão. Por isso que nós dissemos no começo, mata um leão e depois ele se casa, porque foi nesse período de festa de casamento que ele matou um leão com as próprias mãos, e isso foi um alarido em toda a comunidade. Aí mais tarde que ele volta no lugar onde ele matou o leão, ele acha um enxame de abelhas com um favo de mel ali dentro do corpo do leão. Aí ele tomou o mel, né, pegou ali com as suas mãos e comeu aquele mel. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento. E isso levou o quê? A matar 30 filisteus de Asquelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados do seu casamento. Foi um primeiro acontecido dentro, né, do ministério de Sansão. Há um segundo acontecimento que a Bíblia registra, que é ele ateia fogo no campo dos filisteus usando raposas. Depois disso, né, da esposa de Sansão ter presenciado toda aquela matança, né, o feito dele ter matado o leão na festa de casamento, matou ali 30 filisteus. Aí a esposa dele foi dada a um companheiro dele, né, e ele, sabendo disso, né, o seu sogro impediu de vê-la novamente. Então o sogro proibiu ele de estar mais em contato com ela. Aí Sansão, para se vingar, ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa, o seu sogro, na fogueira. Aí Sansão vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu num cume da rocha, né? Essa rocha a Bíblia chama de Etã. Esse acontecido está registrado em Juízes, capítulo 15, versículos de 3 a 8, né? Então, morte para lá, vingança, retaliação, isso que se prendeu no primeiro envolvimento com mulher que Sansão teve. Aí, há um terceiro acontecido que nós também podemos citar, é quando Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. Os filisteus foram até Judá procurar Sansão. Os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhes aos filisteus. Aí Sansão deixou que os homens de Judá, que é o seu povo, o amarrassem com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, aí o Espírito do Senhor se apoderou dele, se soltou,
né, das cordas, ele pegou uma queixada de jumento e ali a Bíblia registra que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Isso está registrado em Juízes capítulo 15, versículos de 9 a 16. Depois se sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, Deus fez com que uma corrente de água brotasse de uma rocha, né, e desse água para Sansão. Isso aconteceu na região chamada Leí. Aí, mais um dos feitos de Sansão. Um quarto feito de Sansão que a Bíblia registra é quando ele visita uma prostituta em Gaza e arranca o portão da cidade. Ele foi até essa cidade de Gaza, era uma fortaleza na época de proteção dos filisteus, era o quartel-general, era uma cidade mais forte que os filisteus tinham. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta, e quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus cercaram durante a noite toda a cidade com a intenção de matar Sansão. Porém, ele se levantou à meia-noite, arrancou o portão da cidade. Aí a Bíblia entra em detalhes e diz: arrancou o portão com seus postes e colocou tudo sobre o ombro, carregou até o cume de um monte que está localizado de frente à cidade de Hebrom. E esse ato significa o quê? A maior humilhação que ele poderia ter afligido contra os seus inimigos. Porque as portas da cidade naquela época simbolizavam força, e poder nacional. Isso é o que simbolizava as portas da cidade, que naquela época a maioria, ou por que não dizer todas as cidades, eram muradas, e o portão principal significava poder, força nacional. Ele cresceu tendo uma força imensa, menos em um aspecto da vida. Ele tinha uma queda por belas mulheres estrangeiras. Talvez fosse esse aí o ponto fraco, de Sansão, seja a criptonita dele. Foi assim que ele mais uma vez se envolveu com uma outra mulher, e agora uma mulher muito conhecida das nossas leituras bíblicas, conhecida em filmes, em livros, que é Dalila. Esse nome sempre está associado quando você ouve falar de Sansão. Obviamente você também ouve falar de Dalila, Sansão e Dalila. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e correr e contar para os inimigos filisteus. Mas quem foi essa personagem? Quem foi Dalila? No meio acadêmico, pensa-se que Dalila é filisteia, embora ela não seja identificada como filisteia na Bíblia Sagrada. O nome Dalila é um nome hebraico que significa doce, dócil ou delicada, ou pende um pouquinho para significar frágil, a pessoa frágil. Portanto, o nome Dalila não pode ser visto como uma prova indiscutível de que ela fosse hebraica, apesar de ter um nome hebraico, não quis dizer que ela fosse daquela região. Ela vivia perto da casa de Sansão, Isso é notável, mas não se sabe ao certo a sua nacionalidade. Isto é, se ela pertencia ao povo de Israel, se ela era filisteia ou se ela era de outro povo. A Bíblia não nos traz características para taxarmos isso daí. A Bíblia diz que essa mulher, ela vivia na região de Soreque, ou o Vale de Soreque, ou até mesmo no hebraico, que traduz mais claro ali, o Ribeiro de Soreque. A Bíblia diz que ela vivia naquela região. É uma das maiores bacias hidrográficas mais importantes das montanhas da Judeia. Essa bacia ela é mencionada no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 4 da Bíblia, como a fronteira entre os filisteus e a antiga tribo de Dan, lá dos antigos israelitas no tempo de Sansão.
É conhecida em árabe como Wad Surah, né? Pois bem, Dalila era a única mulher na história de Sansão que tem o nome descrito na Bíblia. A Escritura Sagrada diz em Juízes 16, versículo 4, que Sansão amava muito essa mulher, porém ela não correspondia da mesma forma. Porém, os dois eram casados e a ideia de que tinha um relacionamento sexual, que é nas palavras de Joseph Briggs Knight, diz assim, no máximo implicita o texto bíblico deles serem casados, né? Ele ter casado com uma mulher assim, né? A mulher não o amava, aí ele quebra o voto nazireu. Joseph Snyder formou-se no Colégio Independência em Charlotte, na Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde recebeu seu bacharelado em estudos religiosos. Aí esse comentário sobre a vida de Sansão e Dalila, né? Essa estudiosa aí, atualmente ela é formada em mestrado na Escola de Teologia da Universidade Candler, né? Faz uma boa observação sobre a vida de Sansão e Dalila, e é interessante ler os artigos, né, dessa pesquisadora aí. Mas voltando a falar de Dalila, os senhores dos filisteus a subordinaram para que ela descobrisse a fonte da força de Sansão. Cada um, né, dos senhores dos filisteus ofereceram a Dalila 1.100 moedas de prata. Aí, primeiro, Sansão se recusou, né, a revelar o segredo e aí enganou Dalila. Mas voltando aí, essas moedas de prata, moedas dos tempos antigos, moedas dos tempos bíblicos. Se você quer saber mais como era a vida monetária antes e durante o tempo de Jesus, nós temos 2 vídeos aqui no canal, né, intitulado A História do Dinheiro na Bíblia Sagrada. Aí você vai conhecer todas as moedas que são citadas, tanto no Antigo Testamento quanto no tempo de Jesus, e as moedas das parábolas, ok? Consulte aí no nosso canal, é um estudo muito interessante da gente saber. Ok? Então, primeiro, Sansão recusou revelar o segredo a Dalila. Então, esse foi o primeiro ato de enganação dele para com ela. Ele disse a Dalila que ele perderia o seu poder e a sua força se ela o amarrasse com vergas de vimes frescos. Ela fez isso enquanto ele estava dormindo, porém, quando ele acordou, ele apertou aquelas cordas e quebrou, e escapou. Então foi a primeira tentativa de Dalila e a primeira enganação a ela de Sansão. A segunda, ela persistiu e Sansão então lhe replica que ele poderia perder a força caso ele fosse amarrado com cordas novinhas que nunca foram usadas. Então ela esperou ele dormir outra vez, amarrou com cordas novas e quando ele acordou, ele as quebrou como se fosse um barbante qualquer. Há uma terceira vez, ela pergunta novamente e ele diz que pode ser amarrado se suas madeixas forem tecidas no tear de um tecelão. Aí então ela recolhe as madeixas, transforma em um tear, mas depois de amarrar ele simplesmente destrói o tear inteiro e leva embora quando ele acorda. Dalila não desiste e continua a insistir. E ela vai para uma quarta tentativa, né? Ela não o amava, ela pensava na quantidade de 1.100 moedas de prata que ela poderia ganhar. Na quarta tentativa, Dalila persistindo, aí finalmente Sansão disse a Dalila que Deus fornecia o seu poder por causa de sua consagração a ele. Aí ele relata sobre o voto nazireu. Então Sansão conta para ela tudo
tudo que está relacionado com o voto, simbolizado pelo fato de que nenhuma navalha poderia cortar o seu cabelo, porque dentro do voto nazireu não se podia cortar o cabelo de Sansão. Aí Dalila o fez dormir, a Bíblia diz, sobre os seus joelhos, e ela pediu a um servo que cortasse o cabelo de Sansão. Aí Sansão perdeu sua força, foi capturado pelos filisteus, que o deixaram cego. Eles então o levaram a Gaza, o aprisionaram e colocam para trabalhar, onde ele deveria girar uma enorme pedra de moinho, enquanto estava amarrado em cadeias de bronze. Sem força, com o cabelo cortado, cego, amarrado com cadeias de bronze, puxando uma enorme pedra de moinho. Esse foi o fruto da traição de Dalila e também da quebra do voto de Sansão. Queridos, a Bíblia não menciona o seu destino, e como observa James Dunn e John Williams nos comentários de Erdmann sobre a Bíblia, eles relatam que não houve debate se Dalila se sentiu culpada por suas ações ou não. Esses dois pesquisadores, eles fazem um apanhado sobre algum indício mais sobre Dalila, mas eles não conseguem apurar, né, se ela se arrependeu, o que ela fez com o dinheiro, para onde ela foi. Eles não conseguem, né, buscar mais informações. James Dunn foi um teólogo britânico metodista e John Williams foi um teólogo inglês, ambos pesquisadores da Bíblia e sacerdotes. Ele foi professor de estudo bíblico na Universidade de Sheffield. Em 3 tentativas, queridos, Sansão resistiu à investida de Dalila. Porém, na 4ª tentativa, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão conta-lhe o seu segredo. Com essa atitude, ele violou completamente o voto da sua aliança com Deus. E a Bíblia registra isso em Juízes, capítulo 16, versículos de 4 a 20, que o Senhor desamparou a Sansão depois da quebra do voto. Dalila rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, e ele foi aprisionado. Aí, sobre a morte de Sansão. Após ter seus cabelos cortados, né, sem ter mais forças, Sansão foi capturado, né, foi aprisionado. Os filisteus o cegaram, como já dissemos, colocaram para trabalhar, para mover um moinho. Isso era uma prova de humilhação. Algum tempo se passou, então, e os filisteus estavam dando um grande banquete em homenagem a uma de suas divindades. Essa divindade, a Bíblia o denomina como o deus Dagon. Como parte do entretenimento, aí foi decidido levar Sansão amarrado ao templo onde estava sendo realizada aquela festa ao deus Dagon. Eles sentiram um enorme prazer em ver o seu antigo inimigo sendo arrastado como um animal cego para entretê-los ali naquela festa. Queridos, Juízes capítulo 16, versículo 28, narra que Sansão, profundamente arrependido, ele clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha de Deus. Então, Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e arrancou de suas bases aquelas colunas, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos os que estavam presentes ali. Na ocasião, a Bíblia descreve que estavam presentes ali os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, tal modo que apenas no telhado, olha, presta atenção, só no telhado daquele lugar onde estava tendo a festa, haviam mais de 3.000 pessoas. A Bíblia, em Juízes 16, já no versículo 22 a 30,
que diz que a morte de Sansão, ele matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido depois, foi sepultado por seus irmãos entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, que era o seu pai. Aí a morte de Sansão aconteceu dessa forma. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos, algumas pessoas ao lerem esse relato sobre a morte de Sansão, aí se questionam: a morte de Sansão foi um sacrifício ou foi um suicídio? Eu já ouvi muita gente questionar isso. Claro, queridos, que foi sacrifício que Sansão fez ali. Tal ideia de que foi suicídio é totalmente absurda e irresponsável. Sansão, ele não se suicidou, ele se sacrificou a si mesmo para salvar o seu povo. Esse era o ministério desde quando ele foi prometido a nascer de uma mãe estéril, dele se sacrificar pelo seu povo. Nesse sentido, ele é, entre aspas, quando a gente estuda a teologia, ele é uma figura de Cristo, morrendo na cruz, considerando que Jesus poderia descer da cruz, mas ele morreu ali para nos salvar. Aí Sansão, ele deu a vida para salvar o seu povo. Observe o que a Bíblia registra em Juízes, no capítulo 16, versículos de 26 a 31. Eu quero ler esse texto para você, presta atenção. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão ali. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só dessa vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que sustentava a casa e derrubou as 2. Observe, Sansão se sacrificou pelo povo e jamais ele cometeu suicídio ali. Jamais. O motivo da morte ou auto-sacrifício de Sansão é bem explicado na passagem que lemos, que ele se colocou ali para salvar o povo, o seu povo ou o povo de Deus da opressão. É tanto que mais justifica o sacrifício de Sansão é que ele fora citado, colocado lá no Novo Testamento na galeria dos heróis da fé. Olha aí, eles lá praticaram seus atos, tendo em vista o bem do povo. Todos que estão registrados na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Todas aquelas pessoas citadas ali fizeram alguma ação em prol do povo de Deus. E não foi algum desejo mesquinho, egoísta de se livrarem dos problemas dessa vida, ou por terem sofrido uma decepção, por seus planos não terem dado certo, como foi o caso, por exemplo, de Judas Iscariotes. Aí sim, você pode questionar Judas Iscariote ter tirado a vida dele. Ele não se encontra na galeria dos heróis da fé. Quer saber mais sobre Judas? A história dele todinha, o ministério dele, onde ele foi parar, por que ele fez aquilo, se ele perdeu ou não a salvação, esses questionamentos todos sobre a vida de Judas Iscariotes. Nós temos também um vídeo aí no canal muito interessante, Traiu Jesus, melhor não tivesse nascido. É o tema que fala tudo sobre a vida de Judas Iscariote. Queridos, dizer que um suicida estaria praticando o mesmo ato que Sansão praticou é não entender que ele não morreu em um ato egoísta de querer se livrar dos seus problemas,
mas é um ato altruísta, né? Por pensar mais nos outros do que em si mesmo. Ele pensou mais na libertação do povo do que na sua vida. Ele queria ser um instrumento de Deus para libertar aquele povo e foi. Certo? Então, o mesmo vale ou valeu para Jesus. O que Sansão fez pode ser descrito nas palavras de Jesus. Ele disse lá em João, no capítulo 15, versículo 13. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos, irmãos. Foi o que Jesus falou e foi o que Sansão fez. Alguém que queira comparar a morte de Sansão com um suicídio está sendo irresponsável ou a incentivar tal prática e encorajar alguém que acabará achando que pode morrer como um herói, como Sansão morreu, quando o que fará de fato morrer como se não tivesse coragem de viver. Certo? A Bíblia condena o suicídio, né? Quer ter mais clareza sobre suicídio? Há tantas interrogações sobre isso, né? Quantos questionamentos nas igrejas, né? O crente pode cometer suicídio e se cometer, perde a salvação ou não? Você quer tirar todas essas dúvidas sobre suicídio? Nós temos 2 vídeos no canal que vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto. E o título do vídeo é esse: Não te matarás. Pesquise lá também, que é muito interessante para você saber mais coisas sobre esse assunto aí. Pois bem, querido, nesse caso, o suicida terá tirado a vida sua e também de sua mãe. Eu não me surpreenderia de algum caso em que uma mãe tenha sofrido um ataque cardíaco morrido ao saber a morte suicida de um filho ou de uma filha. Né? Já ouvi casos de que ao saberem da notícia, algum ente querido não aguentou, teve um problema ali, morreu também. Nesse caso, o suicida não tirou a vida só dele, mas de alguém perto dele, um ente querido. Veja se você consegue encontrar, né, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, como agente ou coadjuvante no processo de dar ou tirar a vida. Veja o que está escrito, né, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e que dá a vida. Ele faz descer a sepultura e ele faz subir dela. Certo? Dá para entender isso, queridos? Claramente Deus nos diz na questão que a vida não é nossa, é emprestada e haveremos de prestar contas, né, a Deus por ela. Além disso, é preciso lembrar que suicídio é um homicídio. E quanto aos homicidas, olha só o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 15. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida permanecendo nele. Mas esse assunto aqui, não quero entrar em detalhes, como eu sugeri, temos 2 vídeos no canal que trata sobre esse assunto aí. Voltando ao nosso personagem Sansão, né? Sansão, ele foi um juiz de Deus em Israel que deu a sua vida em prol do seu povo ou do povo de Deus. Ele julgou a Israel por 20 anos. Ele resolveu os problemas de 2 tribos, que foi a tribo dele, a tribo de Dan e também a tribo de Judá. Muito provavelmente, se a gente for estudar bem a miúdo aí, Samuel foi um contemporâneo de Sansão durante algum tempo, né? Se a gente entrar na cronologia bíblica aí, de maneira que existe uma possibilidade de talvez Sansão ter passado a residir em Hebrom, enquanto Samuel estava em Mispa. Aí a gente pega a base aí no texto de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 6, né, que nos dá uma vazão para isso aí. Apesar dos grandes feitos, Sansão nunca conseguiu reunir um exército para combater os filisteus e libertar o povo de Deus. Como o anjo do Senhor falou, Sansão iria nascer e se tornar um grande guerreiro.
Mas por que então ele foi derrotado? Se o anjo havia dito aos futuros pais dele, esse rapazinho vai crescer embaixo do voto nazireu e se tornar um grande guerreiro. Mas em questão de ser guerreiro numa batalha, ali ele foi derrotado. Então, queridos, por que ele foi derrotado? A primeira lição que podemos tirar da vida de Sansão é a seguinte. Primeiro, ele foi derrotado porque ele não foi capaz de seguir as instruções de Deus. Quantas vezes nós somos derrotados na vida porque desobedecemos as instruções de Deus? Ele infringiu a regra do nazireado quando se aproximou de um leão morto, pegou mel e comeu. Então veja, ali ele quebrou já o voto que ele fizera com Deus, de não se aproximar de um cadáver. Além de se aproximar, ele tocou. Segunda coisa que podemos aprender com Sansão, por que ele foi derrotado? Porque ele não teve controle das suas emoções. A ordem de Deus aos israelitas é que não podiam casar-se com estrangeiras, pessoas de outras nações. Aí por 2 vezes Sansão se apaixonou por mulheres filisteias e o pior, casou-se com elas. O primeiro casamento foi uma tragédia. O segundo casamento, uma tragédia maior ainda, que lhe custou a vida. Então, terceira lição que a derrota de Sansão nos passa é: ele não reconheceu que o seu poder, a sua força vinha de Deus. Talvez você se aprume aí no seu certificado. Eu tenho conhecimento, eu tenho uma faculdade, eu tenho um diploma, eu tenho uma conta bancária, eu tenho bens. Talvez você se fie aí nessa força, mas você precisa saber, tudo vem de Deus. Aí, se Deus com sua mão santa fechar o seu nariz, e aí tudo que você juntou e conseguiu, vai para onde? Você não vai levar. Então, queridos, todo o poder, a força vem de Deus. Sansão se esqueceu por isso, por esse ato em alguns instantes. Durante a lua de mel, do seu segundo casamento, a sua esposa Dalila o importunou todos os dias para saber de onde vinha a força dele. Quando Sansão disse que vinha dos seus cabelos, aí ela cortou o cabelo enquanto ele dormia, deitada no seu colo. Aí ele foi derrotado pelos filisteus. Aí ele ficou cego, foi levado com grilhões para servir como animal, servir de chacota. Se Sansão tivesse reconhecido que a sua força vinha do Senhor, toda a história teria sido diferente. Mas ao colocar sua força nos cabelos, ele rejeitou Deus. A questão não é no corte do cabelo. Como os propósitos de Deus se cumprem, mesmo não sendo dentro de sua vontade perfeita, Sansão, ao ser levado ao templo de Dagom para ser escarnecido, ele clamou Deus, e o Senhor lhe devolveu a força, onde ele derrubou o templo dos inimigos e acabou com todos. Todos os presentes ali foram mortos. E foi assim que Sansão livrou o povo de Israel do domínio filisteu. Mas, queridos, que lições podemos aprender com a vida de Sansão? Mais ainda, humildade para seguir instruções. Olha, seja como filho, seja como esposo, esposa, empregado, empreendedor, sempre precisamos entender: humildade significa reconhecer limitações e fraqueza, logo reconhecer a necessidade de seguir instruções para estarmos sempre aprendendo. Quando eu fiz o seminário, meu professor sempre dizia, vocês entraram no seminário porque vocês querem trabalhar, no chamado para pastorear.
Mas para ser pastor, líder de uma igreja, tem que se começar do banco. Por isso que vocês estão aí no banco. E para ser um bom líder, você sempre tem que estar embaixo de autoridade. Foi isso que o professor sempre nos alertava lá no seminário. Sempre vamos estar embaixo de autoridades. Aí precisamos exercer humildade de aprender sempre instruções, porque nós não somos o dono da verdade, sempre tem alguém que pode nos ensinar um pouco mais. Uma outra lição que Sansão pode nos ensinar é o seguinte: devemos controlar todo o nosso desejo carnal. É o que falamos anteriormente, as emoções. Ter autocontrole é uma das habilidades mais difíceis, pois é necessário não reagir impulsivamente às provocações, a certas circunstâncias que nos advêm. Casais de namorados devem aprender que Deus fez a cabeça acima do coração para a cabeça não dominá-lo, né? E tem que ser o contrário. Não se pode comprometer uma vida inteira por causa de uma paixão. Você está sendo controlado pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pela sua paixão, pela sua carnalidade, por suas emoções. Use também a cabeça. Paixão, segundo os pesquisadores, dura numa média entre 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes dura até 3 meses. Passou isso, aí a bagunça está feita se você não usar a cabeça. Muitos não ultrapassam o primeiro encontro, ou até mesmo muitos casais não conseguem ultrapassar a lua de mel, porque envolveram-se em um relacionamento apenas pela paixão, pela emoção, pelo desejo. Sansão amava Dalila, mas Dalila não tinha sentimento nenhum por Sansão. Era apenas paixão. Temos até um vídeo aqui no canal que o tema é cortejar, namorar ou ficar. É um assunto muito bom de ouvir dentro dessa questão de relacionamentos. Consulte também, é uma dica muito boa também que eu deixo para você. Uma outra lição que Sansão nos dá é reconhecer, queridos, que estamos sempre embaixo da soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Não adianta você se escabelar, arrancar os cabelos, gritar, ficar sem dormir, sem se alimentar. Deus está no controle de tudo. Segundo Jean-Paul Sartre, filósofo francês e principalmente ateu, olha só o que foi que ele disse. Ele disse assim: é mais difícil ser ateu do que crer em Deus. Um ateu disse isso. Tudo que temos e somos provém de um Deus criador e sustentador. Essa é a maior força que um ser humano pode ter para levá-lo, guiá-lo à vitória. Não se esqueça, querido, nossa força não está apenas nos músculos, mas na fé num Deus vivo e santo que poderemos ter. Por isso, meu amigo, quero concluir esse assunto dizendo para você: recebemos muitos talentos, desenvolvemos nossas habilidades, e há uma missão para cada um de nós cumpri-la enquanto vivermos aqui neste planeta. Somos de fato humildes para seguir as instruções e continuarmos aprendendo dentro dessa missão? Como está o nosso autocontrole? Temos conseguido gerenciar nossas emoções? Temos controlado os desejos carnais? Que lugar temos dado a Deus em nossas vidas? Que legado estamos construindo para deixar aqui quando partirmos desse mundo? Pense nisso. Reflita sobre tudo que você ouviu aqui nesse vídeo. E eu te peço, e eu peço a Deus que te abençoe e esclareça tudo o que você ouviu aqui. Sansão foi considerado o homem mais forte da Bíblia, mas sem Deus ele se tornou um homem frágil. Pense nisso. Te aguardo aqui então no nosso próximo encontro aqui no canal, num novo estudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.